Nosso primeiro painel vai tratar especificamente sobre processos e estratégias para essas novas ondas de transformação. A host desse primeiro painel vai ser a Roberta Arinelli, que é a diretora da Origin Health e editora executiva de saúde da MIT Technology Review Brasil. Roberta, por favor. Bom dia a todos, eu sou Roberta Arinelli, diretora médica da Origin Health e editora executiva de saúde da MIT Technology Review Brasil. As condições em que a gente viveu nos 2 últimos anos mostram que, da mesma maneira que nas teorias evolutivas, só sobreviveu no mercado a empresa ou a organização ou a instituição que conseguiu se adaptar às transformações necessárias. Algumas delas já tinham uma cultura de inovação bastante implementada, outras precisaram se reinventar para sobreviver. E agora, olhando para o futuro, o desafio é como fazer a manutenção, como manter esse cenário inovador, não só no ecossistema de saúde, mas em todos os setores. O maior impulsionador da continuidade, da transformação digital e da inovação é o propósito. O propósito varia entre empresas e também entre diferentes setores, e na saúde o propósito é muito evidente, porque a gente vê o impacto direto dessas mudanças na vida das pessoas. Então, nesse primeiro painel, a gente vai falar então sobre execução, sobre os processos e as estratégias que são necessários para garantir, para viabilizar a inovação e a transformação digital. E a gente traz, então, a experiência riquíssima de expoentes em outros setores, que não são os setores da saúde, para debater aqui com a gente. Então, eu agradeço muito a todos que estão acompanhando o evento. E, para compor o debate, eu gostaria de convidar Henrique Neves, diretor-geral do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada. Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil. E Igor Freitas, sócio e head de transformação digital da XP. Obrigada. Começar fazendo uma pergunta para o Henrique, por favor. Henrique, o Hospital Israelita Albert Einstein... desculpa. O Hospital Israelita Albert Einstein tem uma cultura fortíssima de inovação. Quais são os principais processos e estratégias adotados pelo hospital? Como foi esse processo de implementação no passado, de inovação? E como vocês planejam a manutenção e a ampliação da transformação digital na saúde? Essa é uma pergunta robusta, digamos assim, né? Eu acho que a questão da inovação do Einstein, ela tem 2 mecanismos ao longo do tempo. Por volta de 2014, 2015, nós identificamos esse movimento nas instituições de saúde americanas e decidimos entender o que estava acontecendo na área de inovação. Visitamos diversos centros, né, e pudemos perceber a relevância e o impacto desse movimento, né? E nos preparamos, basicamente estruturando um programa que incluía um pedaço que era de estimular a inovação interna e outra parte que era nos abrirmos para fora, né? Neste ponto, um dos elementos importantes foi o que a gente chama Eretz Bio, que é incubadora de startups, né? E ao longo dos anos, essa abertura para fora, de trazermos as ideias novas para dentro da organização, de colocar as pessoas expostas a essas ideias, geraram uma curiosidade interna e um avanço do ponto de vista da capacidade de inovação, né? O fato é que o Einstein é uma organização muito de produção de serviços, né? Então, as pessoas não é que têm tempo para ficar pensando em inovações, o envolvimento nas tarefas do dia a dia é muito pesado, né?
E é importante, portanto, que as pessoas comecem a perceber a relevância da inovação para as suas atividades. E cruzando as ideias externas com a capacidade interna, é a forma como a gente vem criando essa inovação, né? A gente é reconhecido como um dos principais centros de inovação na área de saúde no Brasil, né? E é um processo que não termina, não é? Porque são sempre coisas novas que estamos enxergando, né? Nós começamos acolhendo startups sem nenhum investimento, né? A primeira fase foi a gente conseguir se convencer que valia a pena uma instituição sem fins lucrativos colocar recursos em startups, né? Que assim houve um processo interno de discussão sobre isso, né? Uma vez que foram feitos os primeiros investimentos, começaram a discussão de como é que eu faço a sequência desses investimentos, né? Então, é uma jornada de crescimento da organização, né? Então, isso eu diria que é do ponto de vista de processo, né? Do ponto de vista de áreas que a gente tem escolhido, né? Inovação tem muita coisa de saúde digital, tem coisas de medical devices, tem coisas de biotecnologia, não é? E essas áreas, a gente, num certo sentido, trabalhou de outra forma, é de escolher como frentes estratégicas importantes para a organização, né? E essas frentes estratégicas, então, a gente definiu a questão da terapia celular, a questão da genômica, a questão da saúde digital, a questão da saúde populacional, né? Que, por acaso, são áreas que necessitam de grandes massas de dados, a capacidade de coletar esses dados, analisar esses dados e produzir, em função disso, determinadas predições, né? Então, nós caminhamos, num ponto de vista de transformação, num certo sentido, da alma da organização em relação à abertura para a inovação sistemática, e, do outro lado, selecionando determinadas áreas que eram pertinentes para a organização, né? E a questão de dados veio, digamos, arrastada por isso. De fato, a gente havia identificado o Big Data and Analytics como uma área de conhecimento importante, porque era o que a gente via nos Estados Unidos, né? Nesses últimos anos, né, a gente tem feito investimento desde 2016, 2017. Nós temos hoje um data lake importante, nós temos hoje uma estruturação dessas informações através do que a gente chama do H-Story, ou seja, de cada uma das pessoas que procuram Einstein, tem os seus dados coletados, guardados, e a possibilidade de aplicar algoritmos em cima desses dados, né? E em função disso, melhorar a qualidade do cuidado e do atendimento às pessoas, né? Eu diria que tem uma viagem que começa com inovação, com a seleção de temas estratégicos, idade está no meio disso, né? E, finalmente, é a possibilidade da gente aplicar isso às pessoas que nos procuram de um ponto de vista assistencial, seja para melhorar a qualidade do cuidado, que vai até a medicina de precisão, e, do outro lado, para melhorar a qualidade do atendimento, né? De podermos customizar a experiência do paciente com base nas informações que temos dele. Muito obrigada, Henrique. Marcelo, a digitalização foi fundamental para a sobrevivência de muitas empresas durante a pandemia. Como a IBM, através dessas tecnologias e serviços, ajudou essas empresas a se reinventarem? Primeiro, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Estava confidenciando aqui entre nós aqui a minha ligação afetiva com Einstein, onde meus filhos de 4 anos nasceram aqui, e ao MIT, onde a IBM tem uma parceria longa, duradoura. Eu estava em Boston semana passada, então foi muito bacana visitar também o MIT por lá. Bom, durante a pandemia, obviamente, tudo que se planejou, se pensou, foi colocado de cabeça para baixo. E todas as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente a um cenário imprevisto. Acho que nem os mais pessimistas imaginavam que podia ser coisas tão extremas. O primeiro momento da discussão da pandemia foi uma forma de como levarmos os negócios a habilitar as empresas a um trabalho remoto. Então, entra conectividade, entra acesso a sistemas, entra viabilizar processos que foram desenhados para acontecerem dentro de departamentos, para acontecer de forma remota. Parece simples, mas não quando você tem que fazer isso da noite para o dia, de uma forma hiperacelerada. Segunda etapa veio como sobreviver a esse novo mundo que se parecia ser algo transitório e acabou sendo muito mais longo do que se imaginava. Aí veio, de fato, a necessidade de adaptar o negócio à nova realidade, que não mostrava que ia acabar de uma forma tão rápida. Aí a transformação dos processos, a forma de atendimento aos clientes, a adaptação de como as empresas interagiam com seus funcionários, com os clientes e com a cadeia de suprimento foi completamente transformada.
veio uma necessidade de adaptação muito brutal. E, como um exemplo, né, a IBM tem uma tecnologia de inteligência artificial chamada Watson, que já está aqui no Brasil, já tem mais de 6, 7 anos. Para nós foi um exemplo muito interessante, porque durante o período de pandemia, o uso dessa tecnologia quadruplicou. E por que quadruplicou? Porque ela exatamente entrava no atendimento ao cliente de interações que precisavam ser escaladas de uma hora para outra. Você imagina que um call center teve que ser fechado, ser remodelado. Quem investiu nesse tipo de tecnologia antes acabou sofrendo um pouco menos, porque foi sofrido para todos, né? Mas, de forma prática, essa adaptação trouxe oportunidades. Várias empresas que estavam com projetos de transformação digital tiveram que acelerar literalmente 5 anos em um. Em algumas indústrias que estavam um pouco mais atrás, talvez 10 anos em 1 ou 2. Mas abriu-se também novos desafios. Na hora que você tem que adaptar um trabalho remoto tão rápido, adaptar processos de uma forma tão rápido, fazer algo para a sobrevivência do seu negócio, a exposição, por exemplo, à segurança, a gente também nunca viu tanta empresa brasileira sendo invadida e tendo problemas de segurança cibernética, processos e educação tendo que ser trabalhados. Então, trouxe um novo contexto de desafios que acelerou muito quem teve o trabalho visionário de fazer isso um pouco antes, processos de adaptação claros a quem teve que se adaptar no momento da crise, e agora um momento já de uma nova era digital, que a gente sai dessa pandemia, ou estamos saindo dessa pandemia, com outro olhar sobre consumo de produtos e serviços. Então, esse adaptar das empresas para essa nova sociedade que está sendo construída também é super importante nesse contexto. Perfeito, obrigada, Marcelo. Igor, você acompanhou experiências de inovação e transformação digital em diferentes instituições, como Itaú, Livelo e agora a XP. Quais são os processos necessários não só para a implementação da transformação digital, mas para a manutenção dessa cultura nas empresas e nas instituições? Onde são os maiores pontos de falha das empresas? E eu queria também saber quais são os maiores gaps entre a teoria da transformação digital e essa aplicação na prática. Perfeito. Gente, obrigado pelo convite, MIT, Einstein, IBM, parceiro nosso. Obrigado aqui pela oportunidade. Bom, quando a gente fala de transformação digital, é um tema bastante complexo, porque, inclusive, a definição do que é transformação digital já começa por aí. Eu acredito muito que a transformação digital ela não é somente tecnologia. Acho que a tecnologia é parte integrante. Eu sempre, e nas experiências pelas quais eu passei, seja Itaú, seja Livelo, agora na XP, a transformação ela tem 4 componentes básicos que eu imagino que faça sentido dentro de uma transformação. A primeira dela é o que a gente chama de modelo operacional ou modelo organizacional. Se você não tem uma empresa fértil para que a transformação digital aconteça, organizada para isso, muito provavelmente vai falhar. Porque se tem uma estrutura muito hierarquizada, uma estrutura muito difícil de transformação, ou passível de transformação, muito provavelmente ela não é tão fértil dentro do contexto de transformação digital que precisa ser implementada. Então, acho que o primeiro componente da transformação, do meu ponto de vista, precisamos nos preparar como organização, e tem vários tipos de formação associada a isso para poder começar. O segundo passo, tão importante quanto, para mim, tem a ver muito com o que o Marcelo e o Henrique falaram, que é processos e práticas. Muitas delas, inclusive, ágeis, lean. Como é que eu posso combinar os meus times, colocar times multidisciplinares que sejam capazes de, dentro desse modelo organizacional adaptado, trabalhar. Então, processualmente, os processos precisam ser adaptados. O Henrique colocou muito bem, como é que eu trago uma startup para uma empresa tradicional? Como é que são os nossos processos de compliance? Como é que são os processos de integração? Como é que são os processos aonde estão associados a essa empresa? Como é que eu coloco ela para trabalhar? Então, se você não tem os processos adaptados a um contexto de transformação, a falha também é bem possível de acontecer. O terceiro componente, que aí tecnologia é tão importante, é o enabler disso tudo, é o meio como isso acontece. Então, sem uma tecnologia pensada de maneira moderna, seja com o uso de cloud, seja com o uso de inteligência artificial, todo o contexto de dados, toda a transformação associada que a tecnologia suporta, hoje, como meio nossos negócios, é uma entidade, é um elemento super importante. E o último, e talvez o centro disso tudo, é o cliente.
porque no final do dia nós estamos nos organizando, criando processos e práticas e trazendo tecnologia moderna para que a gente tenha um cliente mais satisfeito, mais adaptado. Se for pensar em termos de falhas, eu acho que a principal falha no programa de transformação é quando ele começa em tecnologia e termina em tecnologia. Ele fala muito de cultura, ele fala muito de transformação, de mindset. Então, as empresas que não conseguem se transformar digitalmente, muito provavelmente a cultura é o elemento que foi o mais complicado. Como é que você muda a cabeça das pessoas, como é que você estabelece um novo modelo de trabalho, como é que você estabelece novos processos de relacionamento, como é que você identifica que a tecnologia não é o fim em si. Acho que é a principal falha que isso é causado, quando a tecnologia é viabilizada por ela mesma. Falar com máscara é um pouquinho difícil, né? Estava desadaptado. E, para mim, são essas 4 grandes linhas de tratamento, por isso que, nas experiências, é sempre buscar essas coisas, né? Organização, processos, tecnologia e cliente, e as falhas, com certeza, se você não ataca as 4 coisas de maneira consistente e coerente, com certeza, os programas de transformação falham, e grande parte deles falham mesmo, porque é muito técnico, e ele não é técnico, ele é modelo organizacional, ele é cultura. Excelente, Igor. Obrigada. Marcelo, com o aumento do armazenamento e da análise de dados, vem o receio de sofrer um cyber-ataque também. Como a gente tem acompanhado em alguns casos, como a IBM trabalha essa questão da segurança? Bom, esse é um tema polêmico, um tema moderno e um tema que deixou de ser um tema de tecnologia. Acho que as empresas que hoje têm a questão de segurança da informação, ou mesmo cibersegurança, dentro de um departamento de TI, talvez ainda não entendeu a complexidade que isso pode ter para a continuidade dos negócios como um todo. Então, a primeira coisa que a gente está vendo de uma forma muito explícita é o tema de cyber virou um tema do board das empresas. Porque quando um ataque é bem sucedido, ele é feito de uma escala maior, você simplesmente inviabiliza a operação da empresa. Não estamos falando necessariamente de um sistema estar fora, de um e-mail estar fora ou de uma aplicação estar fora. Você pode ter a operação da sua empresa completamente fora, a imagem, a reputação do que você construiu durante anos podem ser perdidos em alguns poucos dias. Então, o que forma um bom framework de segurança da informação? Passa primeiro por pessoas, eu acho muito, como o Igor comentou, esse talvez seja o principal ponto de falha hoje. A gente está tão acostumado a essa dicotomia entre a conveniência, fazer fácil, fazer simples, dar 2 cliques e está funcionando, e o que é mais seguro. E a dicotomia da segurança para você estar seguro, você estar desconectado, você está preso. Pensa num banco há muitos anos atrás, você botava o dinheiro no banco porque ele tinha um cofre para guardar seu dinheiro. E hoje, o mundo que nós temos hoje é um mundo hiperconectado, com Open Banking, Open Insurance e Opens para todos os lados, que é a definição de hiperconectividade. Então, é a sua informação fluindo, novos canais sendo abertos e o processo, a conscientização, a educação contínua de que, sim, um e-mail que vem de uma instituição que você confia, ele pode não ser um e-mail verídico, que você tem que ter um olhar diferenciado sobre isso, de que tecnologias são necessárias para você conseguir ter escala. Hoje a IBM trabalha mais ou menos 150 bilhões de ataques por dia globalmente. Então, sem um uso massivo de tecnologia e de inteligência artificial para cobrir esse tanto de eventos, somado com uma falta de profissionais de tecnologia especializados, porque essa escala tomou uma dimensão tão grande que só com automação e inteligência artificial que você consegue tratar esse volume de ataque, essas dimensões não se fecham. E é um dilema de processo, saber o que está sendo feito, de pessoas, de tecnologia e muito sobre confiança. Então, também com quais são os seus parceiros de negócio, como você está se conectando, nos protocolos, essa visão mais aberta e muito centrada, não mais em tecnologia, não mais em departamento de TI, mas de uma estrutura de resiliência de negócios, é onde a IBM está trabalhando muito para conseguir colocar os nossos clientes com grau de resiliência a esse novo nível de ataques que eles estão sofrendo. Obrigada, Marcelo. Igor, o compartilhamento de dados de saúde entre pacientes tem o potencial de trazer incontáveis benefícios para a saúde populacional, de uma maneira geral. O movimento Open teve início nos bancos e no sistema financeiro.
Então, eu queria te perguntar o que o Open Bank e o Open Finance, como precursores, poderiam ensinar para o Open Health? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo, do ponto de vista da palavra open, ela vem o dado não é da instituição financeira, né? O dado é da pessoa física, de nós, seres humanos, que temos a responsabilidade sobre ele. Acho que o primeiro passo em relação ao Open Bank, Open Finance, que é a liberação, na verdade, é você ter a possibilidade de realmente tomar conta da sua informação e ela não ser mais dependente unicamente da instituição, ela passou a ser um contexto regulatório. E tem os seus prós e os contras sobre essa questão, porque ela nasce de uma maneira regulatória, obrigando ali às instituições financeiras, de uma maneira geral, que o dado não é da instituição e sim da pessoa, e a pessoa tem a disponibilidade de usar essa informação de maneira correta e compartilhar com quem ela quiser. E o grande fator aí de aplicação, e eu acho que a gente pode fazer o paralelo aqui com a relação da saúde, é como é que eu gero valor a partir disso. Então, as instituições financeiras, de uma maneira geral, têm passado por momentos complexos, esse aspecto do Open, porque ele nasce com uma missão regulatória, onde eu preciso fazer para estar compliance. Mas o segundo momento é como é que eu gero valor, ou em paralelo a isso, como é que eu gero valor a partir desse movimento de Open de uma maneira consistente e ter informação efetivamente adequada do nosso cliente. E aí vem talvez a estratégia tecnológica e de negócio, como é que eu aproveito esse momento para que eu não me torne uma empresa que vai operar o Open Bank, e sim que eu vou gerar valor através dele. Como é que eu posso trazer aí as informações dos nossos clientes que estão em outras instituições para ser o ponto de sinergia de todos os elementos de financeiros dessa pessoa. Em saúde, eu imagino a mesma coisa. Eu acho que o grande aproveitamento aqui é aproveitar o tamanho da empresa, a condição que ela tem com seus clientes, o relacionamento que ela tem com seus clientes, e para que ela não se preocupe unicamente com o regulatório, que é tão importante quanto. Mas como é que eu gero valor a partir desse regulatório para que eu possa usar essa informação e me tornar ainda mais relevante no contexto do meu cliente. Eu sei que o Einstein, por exemplo, ele trabalha muito com a questão, traga o seu exame, né, de outra instituição ou de outra instituição de saúde para cá. Você pode ter uma visão mais completa dele. Então, acho que eu vejo muito isso, se tornar esse magnetismo da informação e do dado do seu cliente, ou do seu paciente, nesse caso, tentar trazer, atender o regulatório, mas gerar valor sobre isso, trazendo esse magnetismo, essa proximidade, essa relação ainda mais forte. Para mim, o Open traz isso, liberdade para o indivíduo, mais potencial de geração de valor para o negócio. Perfeito, obrigada, Igor. Henrique, para a gente ter acesso a muitos dados, inteligência artificial, Big Data, a coalizão de dados, é preciso o compartilhamento dessas informações pessoais. E isso acaba gerando novos dilemas. Então, eu queria te perguntar como lidar com o duelo personalização versus privacidade. Como os profissionais de saúde e a população têm lidado com isso? Vamos lá. Quando se tratam de dados, existem algumas exceções para a área de saúde, né? Então, a área de saúde tem a possibilidade de ter os dados do indivíduo desde que sejam necessários para seu atendimento e que sejam tratados de forma responsável, né? Inclusive independente do consentimento, né? Mas, obviamente, que é fundamental nessa equação que o paciente esteja engajado e entenda que dados estão sendo solicitados e para que finalidade, né? Eu tenho uma grande preocupação quando a gente começa a falar em dados na área da saúde, quando as expressões são assim, isso é para transformar o negócio, isto aqui é para monetizar o valor dos dados, né? Eu entendo que o benefício que a gente tem hoje de coletar, organizar e analisar os dados tem que estar ligado diretamente ao interesse do paciente, seja de um ponto de vista do seu cuidado clínico, seja de um ponto de vista do seu atendimento na instituição, né? E isto é o que justifica, efetivamente, que a gente tenha acesso a esses dados e que o possa utilizar de uma forma eticamente adequada, né? A questão da segurança e da privacidade desses dados é uma preocupação imensa dentro da nossa organização, né? Para vocês terem ideia, quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar, por exemplo, da infraestrutura que você tem, porque a tua infraestrutura pode estar cheia de vulnerabilidade. Tem que falar das tuas aplicações. Você pode estar com aplicações que estão obsoletas ou ultrapassadas que geram riscos de segurança, né? Você tem que falar
dos dados, da segurança dos dados em si mesmo, até que ponto você anonimiza, quando você anonimiza, e, finalmente, todo o layer da camada de segurança, né? Ou seja, o esforço para o setor de saúde poder agir nesse mundo, né, detendo informações sensíveis, implica que tenha um entendimento profundo, né, de que, efetivamente, toda essa estrutura sobre quais esses dados vão repousar sejam seguros e capazes de assegurar a privacidade das pessoas, né? Eu acho que esse, de fato, é o principal desafio, porque não é só o nível de investimento que tem que fazer, você tem que saber fazer os investimentos corretos, e esses investimentos têm uma sequência, não é porque você não começa do 0 ao 100, não, é uma construção de etapas sucessivas intermináveis de ganhos, tanto do ponto de vista da proteção da privacidade quanto da segurança, né? Então, essa é a forma como nós enxergamos hoje esse desafio. Obrigada, Henrique. Igor. Mão de obra qualificada é um pré-requisito para a nova arquitetura de dados e para estruturar também os times de trabalho ágeis. Existe um movimento grande de empresas de finança investindo em educação. Quais são os tipos de mão de obra e expertise que você enxerga com maior carência no mercado? E uma curiosidade é se você vê interesse desses profissionais na área de saúde. Bom, a gente vive um momento bem interessante do ponto de vista de pessoas disponíveis para a área de tecnologia. Talvez seja o segmento hoje mais desafiador do ponto de vista de recursos, né? A palavra recursos é ruim, mas de aceleradores, pessoas que estão disponíveis para trabalhar em tecnologia. Não só pelo fato dessa transformação digital que nós todos estamos falando em escala, que está acontecendo no mercado brasileiro como um todo, mas no mundo todo. Então, hoje a gente tem pessoas trabalhando, né, de maneira mais efetiva até e tranquila em qualquer lugar do mundo, morando no Brasil, ganhando em dólar, ganhando em euro. Então, a gente vive um momento bastante complicado. Como cultura brasileira, acho que a grande motivação das instituições, e que deveria fazer parte de todas elas, é o investimento no educacional ou na educação das pessoas, porque você fica pensando, poxa, eu tenho 14 milhões de pessoas desempregadas e com um déficit de 50, 100, 300 mil pessoas hoje, existe uma previsão em tecnologia, tem alguma coisa incoerente. Então, nós como sociedade, digo indústria, finanças, saúde, seja qualquer, acho que o investimento em tecnologia e educação em tecnologia é super importante para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva. Não faz sentido mais as empresas investirem unicamente nos seus colaboradores. Eu preciso investir nos colaboradores, nas pessoas, de uma maneira geral, para que os profissionais estejam disponíveis para depois. A XP, por exemplo, recentemente adquiriu uma companhia, uma empresa, uma universidade chamada IGTI, com esse objetivo, de formar profissionais não para a XP, mas para o mercado brasileiro. Acho que toda empresa que tivesse condição de treinar, de capacitar, de educar, seja para ela e seja para o mercado, vai trazer benefício no longo prazo, porque a gente está entrando numa curva perigosa e complicada, onde se paga mais e as pessoas exigem maiores cargos de uma maneira muito júnior ainda, muito imaturas, e estão recebendo muito para fazer isso acontecer. Então, a gente vive um momento complexo nesse aspecto. Do ponto de vista de saúde, eu vejo que, tendo uma marca bacana, uma tecnologia adequada, uma questão muito associada ao propósito da empresa, o colaborador a pessoa vai trabalhar. Então, eu não vejo porque é finanças, porque é indústria, porque é saúde. Eu acho que, de novo, você tendo uma marca que faça sentido, tendo aí o propósito adequado, eu acho que o colaborador se sente à vontade para trabalhar e se sente inspirado a estar lá. Perfeito, obrigada, Igor. Henrique, as soluções envolvendo Big Data e inteligência artificial já começam a aparecer na saúde, como, por exemplo, as análises de dados preditivas e prescritivas. Pensando além dos limites do Hospital Israelita Albert Einstein, quais são os principais desafios para viabilizar os processos necessários para que essas inovações em saúde cheguem a ser uma realidade no Brasil? Eu acho que existem diversos desafios. O primeiro deles é a possibilidade de compartilhar dados, né? Isso está ligado a questões de como é que você coleta os dados, como é que você tem critérios uniformes para a coleta desses dados e como é que, efetivamente, você assegura a qualidade desses dados. Começa por aí, né? Quer dizer, e é melhor começar simples do que complicado, né?
O Brasil hoje tem processo sistemático de coleta de dados na área pública, né? Mas dentro da área privada esses processos são inexistentes, estão dentro das organizações e não há nenhum compartilhamento desses dados, né? Então, assim, o desafio, efetivamente, da gente construir esta cultura baseada em dados para a área de saúde implica em elevar o entendimento de um ponto de vista de cultura de dados nas organizações, né? O meu sentimento é que, e já encontrei organizações importantes, que os dados que são importantes são os dados financeiros, ou, quando muito, os dados operacionais que permitem entender os dados financeiros, e que muito pouca coisa tem a ver com a questão, por exemplo, clínica, não é? Porque, certamente, as instituições de saúde acumulam uma massa enorme de dados relevantes do ponto de vista clínico. É possível organizar esses dados e fazer predições em cima deles. É possível organizar recursos da melhor forma. É possível tornar todo o sistema mais eficiente e produtivo. É possível dar cuidado de melhor condição, melhor qualidade, né? E a gente, para isso, precisa efetivamente valorizar adequadamente o dado dentro das instituições de saúde, né? Obrigada, Henrique. Marcelo, a nuvem híbrida é atualmente a arquitetura de TI dominante. Quais são os principais diferenciais da nuvem híbrida e qual a importância dessa tecnologia na jornada da transformação digital das empresas? Bom, primeiro, muito bacana aqui no painel ver como o tema de dados, o tema de segurança, o tema de nuvem, deixou de ser um tema tecnológico e virou um tema de negócios, né? E ver como vários exemplos fogem do que é a discussão técnica. A nuvem, ela veio num processo de democratização do acesso a poder computacional. Há 10, 15 anos atrás, quem teria a oportunidade de fazer grandes projetos, grandes inovações, trabalhar com esse volume de dados que a gente está falando hoje, iam ser apenas as grandes empresas com investimentos enormes, grandes bancos, governos ou pouquíssimas instituições de cunho médio ou grande. A nuvem permitiu que você tivesse flexibilidade, pago pelo uso e inovação distribuída, porque a maior parte dos seus serviços são disponíveis de forma gratuita até um determinado volume. Então, permite que startups, pequenos empreendedores, inovadores, consigam montar um projeto, provar sua tese e dali fazer uma escala. Então, o começo da nuvem trouxe muito esses predicados, flexibilidade, inovação e redução de custo. E estamos chegando já no momento de maturidade dessa discussão. A gente já vê algo entre 30% dos workloads rodando já em nuvem, então ainda tem muita coisa para ser migrada para a nuvem, mas, por outro lado, as empresas já chegaram a um entendimento de que a discussão de nuvem ela deve ser utilizada de uma forma em cima de padrões abertos, senão você vai estar preso a um único fornecedor de nuvem. Vai ser uma discussão múltipla, porque cada uma das nuvens dos diversos fornecedores tem algumas características particulares que tornam elas melhores do que outras, ou mesmo por um esquema de contingência e de continuidade dos negócios. E essa discussão não é sobre estar tudo na nuvem ou não ir para a nuvem, mas o que é conveniente, mais adequado ao negócio. Aí a discussão da nuvem híbrida, que pode ser uma nuvem pública, uma nuvem privada, ou as duas ao mesmo tempo, torna essa complexidade maior. Por outro lado, hoje, tecnologias como o Red Hat OpenShift, que a IBM adquiriu, permite exatamente essa manipulação de informações entre as diversas nuvens de diversos fornecedores, seja para nuvem pública, nuvem privada, ou seja, dá a flexibilidade que cada uma das organizações decide ter. Por isso é uma arquitetura tão importante e tão presente agora e principalmente no que vem à frente, que sai do hype de temos que ir para a nuvem como destino, e a nuvem é um meio para se atingir os objetivos das empresas. Não tenho que ir porque quero estar lá, mas uso essa ferramenta para atingir um determinado grau e patamar de operação, de eficiência operacional e de inovação como um todo. A gente acredita fortemente quando a gente usa talento, tecnologia e confiança, que dá a combustão para que a inovação aconteça. Então, a nuvem é um viabilizador, ela tem esse protagonismo e agora tem essa flexibilidade de diversas arquiteturas que vão trazer mais possibilidades aos clientes de montarem o que eles precisam com um suporte adequado para que estejam seguros, com custo adequado
mas acelerando as oportunidades de inovação como um todo. Perfeito, Marcelo, obrigada. Bom, a gente vai chegando então ao final desse primeiro painel. É muito interessante, como o Marcelo falou, ver que assuntos muito setorizados previamente hoje permeiam todos os ecossistemas. É um prazer imenso compartilhar com vocês esse momento em que a gente consegue conversar diferentes setores aqui, não só saúde. Então, Henrique, Marcelo, Igor, eu queria agradecer muito esse momento e que a gente pôde aqui discutir, então, essa questão dos processos e das estratégias para manter a inovação. Muito obrigada.